Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza, é um prazer ter você aqui neste canal. Então, se não é inscrito, aproveite, já se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo aí. Deixa eu contar algo para vocês. Quando eu era adolescente, isso tem muito tempo, né? Eu aprendi uma frase em inglês e eu achava que eu era o cara. The book's on the table. Talvez você já tenha falado isso aí, né? The book is on the table. Não sei o que significa, eu sei que eu acho que é o livro está sobre a mesa, alguma coisa nesse sentido. Isso virou uma frase de brincadeira entre as pessoas quando queria falar alguma coisa em inglês, né? I'm not dog no, eu não sou cachorro não, né? The book is on the table, essas coisas aí. No entanto, o assunto que eu vou falar para vocês aqui é um assunto sério. Muitos estão fazendo memes, brincando, mas o assunto é muito sério. Quando você abre o seu Instagram, o que você está vendo a todo momento aí? Off the king, off the power. Virou brincadeira, virou meme, mas o assunto é muito sério. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o pastor ou profeta Mirim, Miguel, e as consequências emocionais dessa história toda. Então, quer saber mais? Então, vem comigo. Eu quero falar para vocês algo aqui. Eu gosto de contar minhas histórias, né? Mas quando eu falo de inglês, meus amigos, eu sou um desastre. Eu sou um desastre no português, imaginem aí no inglês. Eu me lembro que com alguns amigos nós gravamos um CD, acho que foi nos anos 90, quase chegando aí nos anos 2000, né? E tinha uma música em inglês, mas que penúria foi para mim. Eu tive que aprender a falar algumas coisas e detalhe, falava tudo errado. No CD, se você pegar esse CD, você vai ver que tem muita coisa errada. Um dia nós estávamos cantando em um lugar e tinha uma pessoa que morava nos Estados Unidos, brasileira, e era professora de inglês. E ela viu a gente cantando, chamou depois, ó, tem umas coisinhas aí que estão erradas, mas já estava gravado no CD, não tinha como consertar. Só no ao vivo dava para consertar. Ou seja, se não sabe, nem tente que vai passar é vergonha. Mas eu quero falar aí do Miguel, tá? Inclusive, eu tenho um filho de 8 anos que se chama Miguel também. Muitos estão fazendo piadas com o Miguel. Ah, Elias, mas ele deu motivo. Realmente deu motivo. E, inclusive, se eu pudesse falar assim, quem é culpado dessa história toda, eu vou dizer para vocês quem eu acho que é culpado. Os pais, o pastor da igreja dele e as pessoas que apoiaram tudo isso aí. Deixa eu explicar para vocês algo. O ser humano, todo ser humano, o cérebro, ele está formado, maduro, quando chega ali depois dos 23 anos de idade. 23. O Miguel começou muito cedo. Tem vídeos dele aí na internet, ele bem criança mesmo, já pregando, fazendo. Eu sei que muitos pais acham isso lindo, maravilhoso. Incentivar seu filho, você aí que é cristão, evangélico, a fazer as coisas de Deus, participar na igreja, isso é ótimo, tá? Mas tome cuidado se você não está roubando a infância dessa criança, a adolescência dessa criança. O Miguel aí, que se diz profeta, né? Ele não estava estudando, estava tendo acesso às redes sociais, participando de vários podcasts. Inclusive, o Instagram dele tem mais de 1 milhão de seguidores. Isso é muito bom para ele. Só que ele poderia usar isso aí de outra forma, poderia ficar bem sucedido. No entanto, isso aí acabou virando um comércio. Ah, Elias, você não pode... Posso sim, eu vou falar aqui porque realmente foi um comércio. Você via que ele, em alguns cultos que foi gravado aí, ele pedindo pix de R$ 1.000, pedindo oferta, pondo aquela pressão nas pessoas, rasgando, ele não estava rasgando laudos não, tá? Mas ele simulou que estava rasgando laudos de uma pessoa que estava com leucemia. Irresponsabilidade. Só que é uma criança. Aí veio o conselho tutelar, fica na sua. Você está proibido de fazer isso, você não pode ter redes sociais, você tem que ir para a escola. Estão mais que certos. Eu sei que para os pais talvez é um prejuízo muito grande, né? Porque o profeta Mirim, para ir nas igrejas aí, ele cobra. Olha só, ele cobrava de 5 a 10 mil reais, supostamente é o que eu vi na internet, e ainda pedia Pix, aquela coisa toda.
Mas tudo isso começou a tomar uma proporção muito ruim quando ele começou a querer falar aí em línguas. Eu não vou entrar em detalhes nessa questão de falar línguas, tá? Eu tenho uma opinião diferente da grande maioria sobre isso, mas o objetivo do vídeo aqui não é esse, não é falar da questão religiosa, é das questões emocionais. Ele começou a falar algumas coisas que não fazem o menor sentido, tá? Igual ele começou a falar essa questão aí do of the king, of the power, não sei o que mais aí. As pessoas que entendem de inglês, professores, vieram à internet falando assim, gente, essa frase que ele está falando não faz sentido. Comece a se questionar. Você que é cristão, o cristão não é proibido pensar. Você acha que Deus iria fazer uma pessoa falar em inglês algo que não tivesse sentido nenhum e virar chacota nacional? Porque, infelizmente, o pastor Mirim, o profeta Miguel, que ele gosta de falar que é profeta, ele não é pastor, ele é profeta. O profeta Miguel virou chacota nacional. Para uma criança, aí um adolescente de 14, 15 anos, que é o caso dele, isso aí pode ter um abalo emocional muito, mas muito grande daqui a alguns anos, porque ele não está vivendo a vida de um adolescente. Ele não está vivendo isso. E pelo que eu entendi pela história dele, ele já perdeu a infância dele também. É bonitinho, né? Quando você vê lá, tem um vídeo que eu vi que ele está pequenininho, de terno, aquela coisa toda, com microfone. Meus amigos, pode ser até bonitinho, desde que isso não avance demais. Uma pessoa para ser pastor, entende? Um pastor, o que que ele faz? Ele pastoreia. Pastoreia o quê? Ovelhas. Como que um menino de 15 anos, que muitos intitularam que é o pastor Mirim, você vai chegar para ele e falar assim, Pastor Miguel, eu estou com um problema no meu casamento, eu queria os seus conselhos. Essa pessoa vai conseguir te dar conselho? Claro que não. Eu estou com problemas de fornicação. O que eu posso fazer para resolver isso? Ele pode até jogar palavras ao ar aí, mas ele não tem essa capacidade. Gente, o amadurecimento do cérebro dele não está preparado para isso, não está. Ele está perdendo uma fase da vida dele com isso. Muitos mesmos pais querem idealizar e realizar seus sonhos nos filhos. Então permite. E às vezes, quando começa a aparecer isso aqui, perdem total noção das coisas. É igual jogador de futebol. Você vê muitas crianças que começaram muito cedo, né, ali, depois foi crescendo, e quando vai dar entrevista, fala assim, nós jogou, não sei se nós vai, se nós fomos. Por quê? Porque não tiveram oportunidade de estudar. Entende? Não estudam, os pais querem, você tem que vencer, você vai conseguir. Eu já vi crianças, inclusive atendi crianças aqui, que os pais forçavam a ir para a escolinha de futebol, porque o pai queria a qualquer preço que o filho se tornasse um jogador de fama e de dinheiro. Ou seja, um pai que queria realizar um sonho dele no filho, outro pai que queria ficar rico através do filho, e por aí vai. Isso está errado. Tem que deixar as crianças serem crianças, os adolescentes serem adolescentes, porque isso vai trazer um prejuízo muito grande. Agora imagine você como está a cabeça deste rapaz. A cabeça dele não está legal não. Sabe por que não está legal? Ele tinha rede social, agora não pode mexer. O Conselho Tutelar disse que se mexer vai dar problemas para os pais, a ponto de tirar a guarda do filho. Isso pode acontecer se eles não pararem. Só que o que acontece? Um rapaz de 15 anos estava sendo muito imprudente. Por que imprudente? A moça lá que estava numa igreja, para quem não sabe da história, a moça estava na igreja, a moça tinha leucemia, tal, aquela coisa toda, e ele rasgou, ele simulou, pegou umas folhas de ofício, simulou como se fosse os laudos médicos ali, rasgou, ó, eu purifico seu sangue, a leucemia, eu curo a leucemia. A própria moça que estava ali depois gravou um vídeo dizendo que ele não cura nada. Quem cura é Deus. E é real isso, meus amigos. Quando você vê alguém aí falando eu curo, eu posso te libertar, você que é cristão, se você cai nisso aí, leia mais a Bíblia. Quem cura é Deus, não é a pessoa. Quem cura é através da fé da pessoa, não é aquela pessoa. Eu já vi pessoas falando assim, eu vou na igreja tal porque o fulano tem oração forte. Não adianta nada o fulano ter oração forte se a sua fé é fraca. Não adianta, porque quem vai te curar é Deus. Quem cura as pessoas é Deus através da sua fé e não de uma oração que a pessoa começa a gritar, aquela coisa toda ali.
Não é isso, tá? Ah, Eli, você está falando das religiões, das pessoas, das denominações. Não, eu estou falando de um fato real. Ou seja, virou chacota nacional. Muitos agora estão olhando aí para as pessoas que são evangélicas, achando que todos são igual o Miguel, que fica gritando lá. Teve um vídeo aí que eles fizeram uma piada que juntou o vídeo do Miguel com o vídeo do Seu Madruga, onde o Seu Madruga ficava falando assim, pacati, patatá, pacapá, catipaqui, papacá, papapá. Ou seja, o Miguel fez um negócio desse aí numa igreja, pá, 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 pá. Me perdoe, isso aí é motivo de chacota. Aí o que acontece? Talvez você aí que é evangélico mais ferrenho e não está entendendo onde eu quero chegar, vai falar, ah, Eli, você não pode criticar, porque é a fé dele, meus amigos. Olha só o fim que chegou isso, a ponto do conselho tutelar ter que intervir numa situação como essa, tá? Entendam, não dá certo. Ah, Elias, mas você está errado, sabe por quê? Porque Jesus, ele falava lá no templo, não sei o que e tal. Me mostre dentro da Bíblia Jesus, quando criança ou adolescente, se intitulando pastor ou profeta. Me mostre. Não tem. Ele não liderava a igreja. Ele não ia lá para frente dizendo que era um pastor e que ele, sabe, era um profeta. Não tem isso na Bíblia. Então não use esse argumento, porque não é assim que funciona. Tá? Você que é crente aí, cristão, e gosta de levar seu filho para frente da igreja para incentivar, eu não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, eu tenho um caso muito próximo de uma mãe que levava o filho com um violãozinho e ele ficava tocando ali na frente, na hora do louvor. Hoje, esse rapaz, né, ele toca na igreja violão e toca muito bem. Incentivou e ele se tornou ali um músico ótimo, entende? O meu pai sempre me deu violãozinhos também, me incentivava a ser músico. Hoje eu toco violão e outros instrumentos, mas por incentivo do meu pai. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pode deixar essa criança viver uma vida de adulto. Não pode privar uma criança, um adolescente, de viver a vida como as outras pessoas. Lá na frente, essa pessoa vai sentir as consequências, porque o cérebro dela não está formado para tanta informação, para tanta coisa. Eu vi um vídeo de um apresentador aí, famoso, falando, esse rapaz é um vagabundo, esse rapaz é um picareta, é isso e aquilo. Olha só o nível que chegou essa situação. A ponto dele ouvir as pessoas falando mal dele, xingando ele. Será que ele tem estrutura emocional para tudo isso? Talvez agora ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas lá à frente pode sim ter grandes problemas, problemas emocionais. Então, você que é pai aí, você que é mãe, tome cuidado com isso. Talvez você está querendo usar o seu filho para ganhar dinheiro, talvez você está usando o seu filho aí para realizar um sonho que você queria ter e não é assim que funciona. Tá? Um dia desse uma mãe chegou para mim e disse assim, meu filho vai ser médico. Nossa, que bacana. E o filho dela é muito inteligente. E eu falei assim, mas ele quer ser médico? Ela disse, não, ele queria ser outra coisa. Mas eu falei para ele que ele tem que ser médico, porque médico tem autoridade, ganha muito dinheiro. E eu queria ser médica, mas não deu muito certo. Então eu quero que ele seja médico. Ou seja, ela está pensando no dinheiro e no que ela não conseguiu, e não na felicidade do filho. O filho, ele quer ser advogado, mas a mãe quer que ele seja médico. Então os pais, às vezes, fazem coisas com os filhos sem pensar no futuro desses filhos. Então tome cuidado. Eu não quis aqui ficar, sabe, rebaixando a imagem do rapaz. Eu poderia falar um monte de coisa, mas nem preciso falar, porque é só você entrar na internet que está cheio aí. Eu quis falar das questões emocionais e um alerta aos pais e às pessoas que usam o nome de Deus aí para poder ganhar dinheiro, pessoas que usam crianças para ganhar dinheiro, pessoas que perdem o limite da noção das coisas. Não façam isso. Sabe por quê? Quando você fala que você cura alguém de câncer, você tem que curar. Ou você vai dar uma falsa esperança. Tem pessoas que ao ver isso pode começar a querer procurar essa pessoa e abandonar o tratamento. Tem pessoas que podem fazer isso. E só uma coisinha, se curasse mesmo assim, pega esse profeta, esse pastor mirim, coloca ele lá na cidade de Barretos, visitando hospital por hospital e sai curando todas aquelas pessoas que estão ali. Não seria mais simples assim? Reflita nisso aí. Mas a minha preocupação é com o emocional desse garoto e de muitos garotos no Brasil, muitos aí que os pais estão fazendo a mesma coisa, pensando só nisso aqui, só no dinheiro. E infelizmente acaba na situação que acabou agora aí. Infelizmente,
E você que é pastor aí, que ficou levando o Miguel para sua igreja, sabe? Para poder arrecadar mais fundos, ele incentivando o Pix e aquilo ali, você também fez errado. Você que estava contratando ele para fazer um show na sua igreja e não um culto, você também está errado. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque, como eu disse, o vídeo não é sobre religião. Mas olha só, eu estou falando isso aqui como terapeuta e bacharel em teologia, tá? Então eu sei do que eu estou falando. Tá errado. Tá errado. Simples assim. Mas enfim, espero que seja um alerta aí para você, que você não caia nessa de querer usar seu filho para esses fins aí. E lembre-se, não use o nome de Deus em vão. O Senhor não terá por inocente aquele que usar o seu santo nome em vão. Lembre-se disso. Está na Bíblia. Até o próximo vídeo e um forte abraço.